Senhoras e senhores, quarta-feira chegando e com ela o meu, o seu, o nosso Imagenscast. Quem fala aqui é o Manu, quem fala aqui ao meu lado é o senhor Caio Maranhão Maia. E hoje ele vai fazer a sua apresentação cantando para mostrar que a sua voz envelheceu muito bem. Tô zoando. Beleza, Caio? Ixi, envelheceu para pior, né? Se bem que quando eu era criancinha eu gostava de cantar música sertaneja, mas aí o rock entrou na minha vida e a voz foi para o espaço, assim como dessas pessoas que a voz não foi, o tempo não foi agradável para elas, mas antes de falar dos vocalistas que a voz envelheceu mal, os reclames do Manu pra galera. Vai se inscrever no canal, ativar as notificações, deixar o like, nos seguir nas redes sociais. Quem quiser e puder, vai fazer aquela contribuição marota via Pix. E vai anotar na sua agenda que sexta-feira tem entrevista com o Nando Melo, baixista do Hangar. Ficou bem legal, não perca. Pessoal, ajuda bastante Pix aí pro Manuel ficar empolgado para fazer a tradução das entrevistas em inglês, hein? Que dá um trabalho. É verdade, aliás, a gente tem uma nova entrevista internacional, hein? Com quem vocês acham que é? Tá gravada, em breve sai. Em breve, quando eu terminar de legendar. Então, não sei se é tão breve assim, mas enfim. Vamos falar sobre vocalistas cujo as vozes envelheceram muito mal mesmo. Começaram a cagar as músicas, suas bandinhas nos shows de shopping, conforme a idade foi chegando. Então, para fazer as honrarias, eu peço para o senhor Caio Maranhão Maia começar com essa listinha maravilhosa. Então, no terceiro lugar, eu vou colocar um vocalista que ele não soube se adaptar quando começou as mudanças vocais para ele. Teve muitos caras na época dele que se adaptaram muito bem, que nem o Roger Plant. Ele não consegue cantar que nem ele cantava as músicas do Led Zeppelin no início de carreira, mas ele conseguiu adaptar muito bem, ele conseguiu criar um estilo. O que Roger não é o Plant também é caso conhecido desse. como Robert Plant, né? O Rogério Planta. Isso. Mas aí, terceiro lugar na minha lista vai com muito pesar para o Dave Coverdale. Dave Coverdale, que é um cara que eu adoro muito, principalmente o Burn, o trabalho que ele faz no Burn, cantando no Deep Purple, muito bom. Stormbringer também é legal. Como Taste the Band, é um disco maravilhoso, é um disco muito injustiçado na carreira do Deep Purple. E daí depois o trabalho que ele fez com o Whitesnake, principalmente na fase mais comercial, no disco de 1987, que é o disco que o Whitesnake entrou no panteão de bandas primeiro escalão na história do rock and roll. E da década, mais precisamente do Bad to the Bone em diante, a voz dele foi piorando ao ponto de que não tá legal de ver. E eu sei que ele ainda consegue cantar, entendeu? Mas ele não vai conseguir cantar na tessitura que ele cantava nos anos 80. Então, eu acho que o que ficou faltando pro Coverdale é adaptar as músicas, os arranjos e tudo mais, principalmente para a voz dele hoje, o que não foi feito. E isso vai degradando cada vez mais a voz dele. E é uma pena. Já foi dito que o Whitesnake está com a turnê de encerramento, então é uma pena que termine dessa forma. Em segundo lugar, eu vou falar de um cara que, quando a voz está em dia, é uma beleza, mas também quando a voz do cara tá mal, pelo amor de Deus. Em segundo lugar, a gente está falando do Axl Rose. O Axl Rose que recentemente, né, teve performances muito questionáveis e teve show cancelado do Guns N' Roses na Escócia, e justamente por conta da voz do Axl Rose, que enfrenta, é muito volátil, principalmente a voz, que é um instrumento que trabalha muito, principalmente com o condicionamento psicológico, né, da pessoa. E nos shows anteriores o Axl Rose já estava tendo crise de ansiedade e tudo mais.
E isso acabou afetando a voz dele ao ponto de que ele não estava conseguindo cantar direito. Só você ver nas performances e a banda fez uma pausa de uma semana e tudo mais para ele se recuperar e agora voltou a turnê. Esperamos aí que em setembro, quando o Guns N' Roses vier para o Brasil, a voz esteja intacta para eu poder ouvir e ver esse show com uma alegria enorme. Porque eu gosto muito da banda, eu gosto muito do Sr. Axl Rose e espero que dê espetáculo. E em primeiro lugar, a voz de um cara que degradou tanto que ele tem um problema tão grave que ele não consegue mais afinar. Esse é o problema. Ele não consegue mais cantar afinado, de tanto que forçou a voz, que é o Bon Jovi, em primeiro lugar. O Bon Jovi, acho que, principalmente naquela época que o Rick Sambora saiu da banda porque ele queria ter um tempo para a família dele, estava se divorciando e tudo mais. Eu acho que o Bon Jovi seria muito prudente também se ele tivesse tido uma pausa naquele tempo para recuperar a voz e tudo mais, entendeu? Só que ele não fez isso, ele quis continuar cantando e daí isso foi piorando com o tempo, porque o tour schedule do Bon Jovi é muito grande, é quase 150, 200 shows por ano. E isso vai detonando a voz ao longo do prazo. E chegou num ponto pós-pandemia que o Bon Jovi simplesmente ele não consegue cantar afinado. Ele não tem mais afinação na voz, ele não consegue afinar uma frase, uma passagem em qualquer música dele. E isso está ficando muito triste de ver, porque o Bon Jovi sempre foi considerado um grande vocalista de hard rock e tudo mais. E agora com isso é meio que o fim da linha para a banda em si, porque ninguém vai querer ver um cara não conseguindo cantar afinado, não mantendo a afinação e não conseguindo cantar afinado. Então é pior ainda. É isso aí. Principalmente no Bon Jovi, eu acho que, coitado, dá uma pena de ver ele hoje no palco. Dá muita pena. Cara, eu vou começar o meu top 3 falando de um vocalista que eu nunca achei lá grandes coisas ao vivo, pra ser bem sincero, tá? Eu gosto da banda, mas eu acho que desde que eles lançaram seu último disco, que acho que foi lá em 2008, e esse camarada lançou seu último disco solo, que é de 2010, eles já vem tendo apresentações um tanto suspeitas. Eu tô me referindo ao camarada Vince Neil, vocalista do Motley Crue. A gente viu o Vince Neil no Rock in Rio, né, Kai? Em Sim, a 2015, gente eu acho. viu. A gente viu. E eu fiquei com a impressão de que em alguns momentos ali me pareceu um playbackzinho. Eu não curti muito a apresentação dele. O show em si foi muito legal, muito divertido, mas a voz do Vince Neil já não estava tão forte assim como ela era nos anos 80. E mesmo nos anos 80, eu nunca achei ele um grande vocalista. Se você for ver as apresentações do Motley Crue ao vivo, ele não é um grande vocalista ao vivo, mas hoje a voz dele está muito, muito, muito fraca, a ponto de que, acho que em 2021, ano passado, eles tocaram e no meio da Girls, ele abandonou o palco. Ele chegou, gente, para. Pessoal, desculpa, eu amo vocês, mas eu perdi a voz. E vazou do palco. Simplesmente vazou do palco. É uma pena, né, cara? Porque o Motley Crue tem uma fanbase gigantesca. E Sim. eu acho... Eu não quero falar que é desrespeitoso com o público que pagou pra ver. Até mas ao mesmo tempo ele tem que pensar na saúde dele, né? O cara tá sem voz. E se a voz dele acabou, enfim, fazer o quê? Ele tem usado playback, né, na minha opinião, nas últimas apresentações da banda. E só para constar, o Vince Neil hoje ele tem 61 anos, tá? Não é nenhum garotinho, mas como eu disse, desde que ele lançou o último disco dele, o Tattoos and Tequila, que é um disco de 2010 e já faz o quê?
12 anos. Então ele tinha 49. Ele já vem cantando mal, assim, ao vivo. Já vem com a voz capenga. Então, não é de hoje que ele vem cantando mal. Então, esse negócio da idade, não, pra mim, não cola muito. Segundo lugar, o Caio Maranhão, ele vai gostar desse segundo lugar. Ele vai rir da minha cara. E é com muita dor no coração. Você sabe quem é, Caio? Não, porque você não me falou, então. Eu não falei, mas você não imagina? Eu posso pensar no David Lee Roth, né? Não, errou. Eu só vou botar a foto dele e você vai rir da minha cara. Você vai rir da minha cara. Sr. James LaBarbers. Sr. James Labrie. Ele que tem 59 anos, tá? E, cara, claro, as músicas do Dream Theater sempre foram muito difíceis de se cantar. Desde o Imagine Words, ele tem umas músicas muito, muito, muito difíceis de serem cantadas. Tipo Learning to Live, Under a Glass Moon, Another Day, Surrounded. São músicas que exigem um alcance vocal bem sinistro mesmo. Mas o James Labrie, de 2008 pra cá, cara, ele teve até momentos bons, tá? Ele teve até momentos bons, mas via de regra, ele vem cantando muito mal. Quando lançou o Dramatic Turn of Events, ele fez alguns shows bons. Até depois que lançou o péssimo The Astonishing, a voz dele tava um pouquinho boa, mas via de regra ele vem cantando muito mal e não é de hoje, assim. Ele tá com 59 anos, há 14 anos ele vem cantando mal, ou seja, desde que ele tem uns 45. Tá jovem. Quando ele começou a meio que perder a voz mesmo. Inclusive, teve uma polêmica recente, né? Fizeram uma pergunta para ele se ele usava playback, e ele ficou meio ofendido. Enfim, o Labrie também é um outro vocalista. Apesar de eu amar o Dream Theater, eu nunca amei o Labrie enquanto vocalista, embora eu reconheça que ele é um cara criativo em termos de linhas vocais. Mas acho que em alguns momentos ele dá umas estragadas em algumas músicas do Dream, e principalmente ao vivo. Tem shows que ele realmente destrói. Tem no YouTube o show de 15 anos, de comemoração de 15 anos do Imagine Words, que é um pouco antes de 2008. E ele simplesmente arrebenta nesse show, cara. Arrebenta. Inclusive, nesse vídeo, tá até uma descrição, para quem é fã de Dream Theater, sabe que a Learning to Live tem um Fá sustenido que é muito difícil de alcançar na música, no meio de um instrumental. Que ele chega e faz uma elevação. E chega num Fá sustenido que é muito alto. E é muito difícil. E nesse show ele chega lá. E aí na descrição do vídeo fala Imagine Words, aí tá a timeline do show. Aí quando tá o tempo da Learning to Live, tá lá, tal hora do vídeo. Learning to Live, aspas, com o Fá sustenido. Ele atinge o Fá sustenido. E ele simplesmente arrebenta nesse show. Em compensação, o show de comemoração dos 25 anos do Imagine Words é uma tragédia. Assim, é uma tragédia. É um atentado terrorista aos ouvidos de quem escuta, sabe? E eles lançaram isso em DVD, mano. É um negócio absurdo. Eu não sei se foi em DVD ou em disco ao vivo, eu não comprei. Só sei que quando lançaram eu ouvi. E é horroroso. O Labrie, assim, simplesmente estragou as músicas ao vivo. Eu acho que eles botaram no YouTube por conta de obrigação de gravadora. Porque depois de um tempo eles tiraram. Mas muita pena, cara. O James Labrie, pra mim, é um cara que ele tem os seus méritos enquanto vocalista, mas ultimamente vem tendo apresentações bem questionáveis. Vamos ver o que ele vai apresentar no Rock in Rio. E para finalizar essa listinha de shopping, eu vou citar ele, que já participou aqui de outras listas e participou da lista de piores apresentações da história, piores performances da história, assassinando uma música do Nirvana. Tô falando do nosso amigo Wes Scantling, ele que é o famoso vocalista da banda de grunge, new metal, sei lá, Puddle of Mudd, que é uma banda legalzinha, assim, eu curto.
E o Wes, ele é jovem, cara. Ele tem só 50 anos. Ele fez 50 anos agora em junho. Então ele é bem jovem. Mas há uns 15 anos ele já meio que cagou a voz. Porque ele só se drogava e só fazia merda. E... Enfim. O Wes, cara, ele tem uma vida meio controversa, cheia de polêmica, porque, cara, todo ano ele é preso por alguma coisa. Ou ele é porte de cocaína, ou ele invadiu alguma propriedade, ou ele entrou num avião armado, ou ele saiu na mão com a namorada, ou ele e a namorada fizeram merda e os dois foram presos. Assim, dá uma pena do Wes. Mas eu curto principalmente o Come Clean, que é o primeiro disco do Puddle of Mudd. É cheio de hit. Se você ouvir esse disco, você vai ouvir um monte de música que fizeram parte. Se você, como eu, tem o quê? Vai fazer 34 anos, fizeram parte da sua adolescência. Eu lá nos anos 2000 estava com 14, 15 anos. Principalmente a música Blurry. Ouçam, procurem Puddle of Mudd Blurry. Com certeza você já ouviu essa música, é um hit. E hoje ele ainda tá nativa com Puddle of Mudd, mas a Blurry, por exemplo, ele canta uma oitava abaixo o refrão. Ele nem se arrisca mais a atingir as notas originais. Ele canta as paradas uma oitava abaixo, o que eu acho até mais justo, para ser sincero. Ao invés de tentar atingir as notas como ele fez no cover de About a Girl e ficar assim, essa porcaria, as apresentações do Puddle of Mudd, eu não sei se ele contratou um novo guitarrista ou um novo baixista, que agora nos refrões mais altos, esse novo cara, ele canta as notas originais e o Wes, ele canta uma oitava abaixo. Ele agora tá limpo, parece que ele passou por uma rehab pesada e ele vem se recuperando. Então, eu fico feliz, cara, porque assim, eu não sei se é uma banda que muitos de vocês curtem, mas eu gosto, eu acho legais os lançamentos deles e algumas músicas principalmente, mas o Wes, ele é uma figura, assim, figuraça, e esse cover de About a Girl realmente foi um assassinato musical, assim, ninguém merece. Você falando dele ser preso direto, eu lembrei do Vince Neil, que foi preso por brigar com o Nicolas Cage. Nossa, cara, mas o Nicolas Cage tava doidão, mano. Não, era o Vince Neil que tava doidão e o Nicolas Cage chegou para apartar, porque o Vince Neil acho que tava brigando com uma mulher, alguma coisa assim. A parte do vídeo que eu vi, o Nicolas tava gritando igual um maluco. Bom, mas o Vince Neil é outro, que é um... A gente pode fazer um top aí, garotos encrenca, pessoas encrenca do rock and roll. Homens e mulheres encrenca. Acho que é uma boa, hein? Courtney Sim. Love já tá nessa lista. Ia ser legal. Miley Cyrus. Fala só das merdas que a galera fez. J.J. Alin. Mano. Legal. Bom, vamos pensar nisso. Comenta aí. Sid Vicious. O que vocês acham? Top garotos encrenca do rock and roll? Sim ou não? Comente aí. E deixa eu ver o que vocês acham aí das vozes desses citados. Se elas são melhores que as nossas vozes. Claro que não são, porque nossas vozes são lindas. Bom, se inscreve aí no canal, ativa as notificações, deixa o like, nos siga nas redes sociais. Quem quiser e puder, contribua com o nosso trampo via Pix. Sexta-feira tem entrevista com o Nando Mello. Em breve, essa entrevista internacional. Com quem será? Tentem adivinhar aí. E é isso aí. Falou.